Olá, boa noite. Boa noite. O trabalho dos bombeiros na busca pelas vítimas da tragédia na Baixada Santista chega ao 5º dia. Hoje o número de mortos subiu para 41, só 30 em Guarujá, ou melhor, em Guarujá são 30 mortos. 39 pessoas ainda continuam desaparecidas. As máquinas retiram o que sobrou das casas e as equipes de busca fazem o trabalho manual. Da noite de ontem até a madrugada deste sábado, 3 corpos foram encontrados na barreira João Guarda, em Guarujá. 2 homens e 1 menino. Neste protesto, familiares dos desaparecidos exigiram participar das buscas. Os bombeiros autorizaram um grupo de 50 pessoas a acompanhar a procura pelos corpos, como faziam nos primeiros dias. Quem cava é o popular, quem procura corpo é o popular. Hoje de manhã, os trabalhos ganharam um reforço para a chegada do apoio dos governos do Estado e Federal, depois que foi decretado estado de calamidade pública em Guarujá. Um grupamento do Exército com 25 homens chegou ao Guarujá para auxiliar no recebimento e distribuição da ajuda humanitária que fica concentrada nesta escola e também no Teatro Procópio Ferreira, que fica ali ao lado. Aqui eles vão formar uma força-tarefa com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e outros órgãos públicos. Neste primeiro dia, os militares receberam as boas-vindas dos desabrigados que estão no centro de apoio. Tiraram fotos e começaram a fazer a segurança do local. O trabalho por aqui não tem prazo para terminar. Para o Exército é muito importante, né? Nós temos o lema Braço Forte, Mão Amiga, e sempre que necessário o Exército está sempre pronto, sempre esteve, sempre estará pronto a auxiliar aquelas comunidades que estão necessitando do nosso apoio. Vocês devem ficar aqui por quanto tempo? A previsão de ficar aqui nesse tipo de atividade até que a Prefeitura entenda que os objetivos foram atingidos. Hoje foi realizado o dia D de vacinação contra o sarampo no Rio de Janeiro. O estado, que já registrou uma morte, pretende vacinar 3 milhões de pessoas, mas ainda está longe de atingir a meta. Postos de saúde de 92 municípios fluminenses abriram as portas para o dia D da vacinação contra o sarampo. É muito importante a gente estar com a vacina em dia, não só os bebês, mas os adultos também é importante. Em 2019, o Brasil registrou mais de 18 mil casos, 16 mil em São Paulo. Em 2020, até o momento, o país confirmou 338 casos em 8 unidades da federação com 3 mortes. Uma em São Paulo, uma no Pará e uma no Rio de Janeiro. Todas crianças com menos de 2 anos de idade, que não tinham tomado a vacina. São Paulo continua a liderar em número de casos com 136. O Rio de Janeiro é o segundo colocado, com 93. Leonardo foi infectado depois que a namorada contraiu a doença. Ele se recupera em isolamento respiratório. O sarampo não foi tão grave, acredito eu, pelo fato de eu ter tomado a vacina. Quando eu soube que a minha namorada teve sarampo, estava com sarampo, eu me vacinei, tomei a primeira dose, né? Eu tenho 29 anos, então eu tomei a primeira das 2 doses. E acredito que, em razão disso, que o meu sarampo foi um pouco mais brando. Este é o terceiro dia D da vacinação contra o sarampo, promovido pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro este ano. A campanha precisou de reforço porque até agora pouco mais de 23% da meta de vacinados foi alcançada. A meta do governo do estado é vacinar 3 milhões de pessoas com idade entre 6 meses e 59 anos. Mas até agora, apenas 700 mil pessoas foram imunizadas. 2 grupos preocupam mais, o de crianças de 1 a 5 anos e o de jovens de 15 a 29. Esses jovens de 20 anos agora, eles não pegaram campanhas de segmento para reforçar o calendário vacinal básico, porque a doença estava controlada. Então, eles não só têm uma cobertura vacinal baixa, porque muitos deles não tomaram a segunda dose, que era feita dos 4 aos 6 anos, como não tiveram contato com o vírus selvagem, o vírus do sarampo mesmo. Então, com isso, estão mais suscetíveis a terem a doença. A campanha de vacinação contra o sarampo no Rio vai até o dia 13 de março. Tem que se prevenir, né, para não ter nenhuma doença, pegar uma sarampo aí de bobeira, né? O Ministério da Saúde confirmou 6 novos casos de coronavírus no país. O Brasil já tem 19 pessoas infectadas. Uma mulher de Brasília que testou positivo para a doença está internada em estado grave.
O balanço divulgado pelo Ministério da Saúde no início da noite confirmou 6 novos casos do Covid-19 no país. 3 em São Paulo, que totaliza 13 infectados. Rio de Janeiro e Bahia têm um novo caso e cada um soma 2 no total. O 6º novo caso confirmado hoje é de uma mulher de 52 anos aqui de Brasília. Ela viajou à Inglaterra e à Suíça e já tinha testado positivo para o Covid-19 no exame feito por um hospital particular. A contraprova saiu no início da noite. Após o resultado do primeiro exame, ela foi transferida aqui para este hospital público, onde está internada na UTI em estado grave. No boletim médico, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que a paciente apresenta síndrome respiratória aguda severa, em decorrência de uma doença crônica pré-existente. A mulher está sob cuidados intensivos da equipe multidisciplinar. O Espírito Santo se manteve com um caso confirmado. Com isso, o Brasil já tem 19 pessoas com a doença. No entanto, o número de casos considerados suspeitos em todo o país caiu. Ontem eram 768, hoje são 674. Na sexta-feira, o Ministério da Saúde anunciou uma série de medidas que reforçam o combate à circulação do Covid-19, como a contratação de médicos e o aumento do número de leitos nos hospitais. Ainda na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão. Bolsonaro pediu união e que a população não entre em pânico. Determinei ações que ampliam o funcionamento dos postos de saúde, bem como reforço aos nossos hospitais e laboratórios. Convoco a população brasileira, em especial os profissionais de saúde, para que trabalhemos unidos e superemos juntos essa situação. O momento é de união, ainda que o problema possa se agravar. Não há motivo para pânico. 3 jovens brasileiros foram presos no Catar e podem ser condenados à morte por tráfico internacional de drogas. Eles viajavam para a Tailândia e foram detidos com 10 quilos de cocaína na escala do voo no Catar. As famílias estão desesperadas e pedem que os 3 sejam julgados de acordo com as leis brasileiras. O sentimento de uma mãe resumido em uma única palavra. Desespero. Desespero. O filho dela, o capixaba Ioannis José Gobel, de 27 anos, embarcou no dia 31 de dezembro no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino à Tailândia. Ele estava acompanhado de mais 2 brasileiras, a também capixaba Osana Martinelli Porpino e a paranaense Francine Zanco. O avião fez uma escala no Catar. No local, foram encontrados tabletes de cocaína na mala do trio. Os brasileiros foram detidos. O governo do Catar chegou a publicar nas redes sociais sobre a prisão. Aqui no Espírito Santo, a dona Vanusa não sabia de nada. No dia 21 de janeiro, chegou a fazer um apelo no Facebook sobre o sumiço do filho. Agora, ela já sabe onde ele está, mas a angústia não a deixa por um minuto sequer. Até porque ela compartilha do mesmo sentimento de Ioannis. Está com medo de morrer. Foi segundo as palavras que ele falou para minha filha, porque quando eu mandei o e-mail que o cônsul me respondeu, foi a única visita que ele teve lá. Até hoje não apareceram mais, não deram mais orientação nenhuma. O local de destino dos brasileiros, a Tailândia, prevê a pena de morte para aqueles que cometem tráfico de drogas. Mas eles foram detidos em uma escala no Catar. O país também tem leis mais severas para este tipo de crime, mas a pena de morte só é aplicada em casos bem específicos. A lei do Catar, ela estabelece para o caso de tráfico de drogas a possibilidade de pena de morte ou de prisão perpétua em caso de reincidência. Ou seja, esses jovens teriam que já ter algum registro de tráfico de drogas em algum lugar, não necessariamente no Catar, para que a pena de morte fosse aplicada a eles. Desde o dia da prisão, Ioannis falou com a família apenas 2 vezes. A mãe está desesperada, disse que não tem dinheiro para a viagem e nem para um advogado e fez um apelo por ajuda. Se alguém puder me ajudar do consulado, eu sei que meu filho errou, eu sei que não é santo, entendeu? Não estou pedindo para passar a mão na cabeça dele, trazer como se nada tivesse acontecido, não. Eu queria sim que alguém me ajudasse a ter uma solução.
ter uma esperança de alguma coisa, se ele tiver que cumprir uma pena, se ele puder cumprir no Brasil. A especialista em direito internacional explicou que os brasileiros serão julgados pela lei do Catar e possivelmente cumprirão a pena no país. Ressaltou ainda que, apesar do apelo da mãe de um dos envolvidos ser legítimo, o governo brasileiro não tem obrigações legais. O governo brasileiro não é obrigado a pagar advogado, a levar algum parente para visitá-los lá. O governo brasileiro pode pedir ao Catar alguma ajuda que não estabeleça penas severas a esses jovens, mas não existe nenhuma obrigação do governo brasileiro quanto a isso. A Polícia Federal no Espírito Santo abriu um inquérito para investigar se há outros brasileiros envolvidos no crime. Termina amanhã em São Paulo o maior torneio de robótica do Brasil. Organizado pelo SESI, o festival está na 2ª edição e reúne alunos de escolas públicas e particulares. E eu fui lá conferir as grandes ideias. O festival é dividido em 3 categorias. Na modalidade inovação, os estudantes precisam encontrar soluções para problemas do dia a dia das cidades. Essa escola de Goiânia desenvolveu um sistema que identifica pontos críticos de alagamento e notifica o motorista e o pedestre pela placa luminosa de alerta na rua ou pelo celular. E aí, estudando sobre os alagamentos, a gente viu que o mais eficiente seria não resolver em si o alagamento, mas sim evitar que as pessoas passem pelas vias alagadas. Nesta maquete, os alunos simulam como funciona o projeto. Um sensor é instalado no poste, na altura do meio-fio, e ele emite o sinal de alerta de chuva pela internet. A informação fica disponível nos aplicativos com GPS. O Notify, que como é chamado, foi desenvolvido com a ajuda de várias disciplinas. Você usa tudo, você usa matemática, você usa geografia para identificar os pontos de alagamentos, você usa matemática para fazer programação, muitas coisas. Na categoria de engenharia, os alunos têm o desafio de construir um robô capaz de realizar tarefas. O nosso robô ele tem que coletar um negócio chamado stone, que é uma pedra amarela, feito de plástico, a gente também tem que empilhar ela, mas também tem outros deveres, como por exemplo, puxar uma foundation, um alicerce, parar embaixo de certos lugares. Já na categoria F1, a leveza é fundamental para aumentar a velocidade do carrinho. E a habilidade de quem está no controle também é muito importante. Os participantes precisam reproduzir aqui uma escuderia de Fórmula 1, montar o carro e competir. A gente desenvolveu ele através de aplicativos que o F1 disponibiliza, que a Fórmula 1 disponibiliza, que são aplicativos oficiais, tipo o AutoCAD. E aí a gente tem a ideia desse torneio é a gente simular mesmo como se fosse uma corrida de Fórmula 1, só com carros em miniatura. Mais de 1.500 estudantes entre 9 e 18 anos participam do torneio, com grandes ideias, que logo poderão estar funcionando. Aqui a gente tem a experimentação dos alunos que formam equipes para competir, mas também temos espaços como esse, em que você experimenta como trazer ciência de uma maneira muito lúdica para as crianças e até os jovens, adultos e tudo mais. Então, a partir de elementos de arte, elementos que chamam a atenção das crianças, a gente começa a introduzir coisas importantes, trigonometria, regra de 3, proporcionalidade. Então, as pessoas começam a aprender coisas complexas de uma maneira muito lúdica e muito interessante. Muito bacana, ciência é tudo, né? Com certeza, e as escolas estão cheias de grandes ideias. É isso aí. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Boa noite para você. Boa noite, um excelente domingo.